Graça e paz, amigos, irmãos. Nós estamos em setembro de 2015, comemorando 36 anos da Igreja Batista Liberdade em Erivaldo Oeste. E Deus tem nos permitido ter contato um pouco com os primórdios, com o início do trabalho. E nesse dia, nessa feita, Deus nos está oportunizando estarmos junto com o pastor Eli Fernandes, que fez parte do início do trabalho. Eu tenho sido muito enriquecido na conversa com ele e gostaria de saber, conversando hoje com o pastor Eli, um pouco mais, alguns detalhes sobre isso. Gostaria, pastor Eli, se o pastor não se importa, nos contar um pouquinho da história da Igreja Batista Liberdade, como começou, o pastor veio para cá. Claro. Então também eu quero abraçar tantos quantos nos veem e nos ouvem, e dizer que é um privilégio para mim, após 37 anos, voltar aqui à cidade de Erivaldo Oeste, Joaçaba, Oeste Catarinense, e lembrar uma época tão querida, tão boa, como seminarista, vir para cá e saber das dificuldades da época do estado de Santa Catarina, poucas igrejas. Que época boa, quanta saudade, e que presente está hoje aqui, nessa época de comemoração do aniversário da nossa igreja, que nasce aqui em 7 de setembro de 1978. Parabéns. 79. 79. Parabéns, pastor. Obrigado. Que coisa boa. E eu me sinto também de parabéns com o seu convite para voltar para cá, só que na época não tinha nada disso, né? Tinha muita dificuldade. Eu lembro que eu cheguei aqui, as aulas terminaram no seminário. Eu estudava no Seminário do Norte, Recife, e elas terminaram no dia 28 de novembro de 1976. E nós tínhamos, na época, chegado de uma grande trans, que durou foram 2 anos, 75 e 76, início desses 2 anos, trans total. Foi uma grande avalanche evangelizadora nos estados do norte do Brasil, na Amazônia brasileira. E os seminários do Sul, do Norte, Equatorial, o IBER e o SEC, que eram as 5 grandes agências formadoras de obreiros da época. Esses seminários foram tomados com seus alunos, motivados, inspirados a tomar parte da Transtotal. E aquilo embalou-nos a vida, emocionou-nos sobremaneira. A gente chegava na mata, localizava onde povos haviam um dia entrado ali e desaparecido, porque comunidades inteiras, partes do Brasil, Gilberto, chegavam, entravam e depois a mata voltava a fechar, e ali dentro eles viviam como colônia dentro da mata, junto aos rios, a comer a comida silvestre, a viver dos peixes, etc. Que é riquíssima do ponto de vista fluvial, aquela região. Bem, conto isso para dizer que isso ensejou-nos a uma obra também da Junta de Missões Nacionais, para no final do ano de 76 vir ao estado de Santa Catarina. O executivo de Santa Catarina, na época, chamava-se pastor Almir. Almir é uma delícia de homem muito querido, e ele, quando soube do impacto da Transtotal lá no norte do Brasil, ele convida a Junta de Missões Nacionais à obra aqui em Santa Catarina. Por quê? Porque Santa Catarina, em 76, só tinha 7 igrejas. Todo o estado de Santa Catarina, 7 igrejas batistas. E é claro, eu estou falando aqui da obra da Convenção Batista Brasileira, com a Convenção Batista de Santa Catarina, para trazer a JMN, a Junta de Missões Nacionais. Não estou falando dos outros grupos denominacionais, que têm muito meu respeito, muito meu carinho. Quem somos nós, né, pastor Gilberto, para criticar a obra de ninguém. Bom trabalho. O Espírito Santo é livre. Essa é das coisas que eu mais aprendi na vida. Meu irmãozinho, minha irmã da Igreja Liberdade aqui, o Espírito Santo é livre, a obra dele ninguém detém. Amém. Homem nenhum manda, o Espírito é livre para trabalhar, e fez isso. Então a gente veio para cá, organizamos-nos em equipes. O estado de Santa Catarina detectou que não havia nenhuma igreja batista no oeste.
Então separou as cidades de Chapecó, Erval do Oeste, Joaçaba, Curitibanos, São Miguel do Oeste e a cidade de Concórdia, para que a gente implantasse igrejas batistas. Então preparamos 6 equipes para vir para o lado de cá, e eu vim na frente para a cidade de Joaçaba e Erval do Oeste. Então eu chego aqui no dia 2 de dezembro de 1976. E quando eu entro na cidade, tinha uma orientação para procurar um homem que a gente chamava de alemão, mas na verdade ele era russo, Hernan Novinitch, uma família que havia aqui, que era um batista da Rússia, recebeu-nos e alugou-nos uma casa na Rua Bonifácio 525. Aquela casa, na Rua Bonifácio, José Bonifácio, Isso mesmo. 525, rapaz, eu tô inteiro, cara. A memória é algo fantástico. Então você vai comparar aí com o livro de Atos, tentei checar, mas ali alugamos a casa e no dia 6 de dezembro chega a equipe para cá, faltando um, que era um concluinte de teologia, do Seminário do Sul, que precisou ficar no dia 6 ainda, no dia 5, para sua formatura, que era Newton, que depois veio a ser pastor, mas Newton ele não pôde vir. Seminarista? Ele era seminarista. Como o pastor Eli também era eu seminarista. Newton seminarista, todo mundo que veio para aqui, ninguém era pastor. Eram jovens voluntários apaixonadíssimos pela obra do Espírito Santo, apaixonadíssimos pela evangelização, apaixonadíssimos por Jesus. Então nós estudávamos o ano todo e dedicávamos as férias todas à obra da evangelização. Como disse nos anos anteriores, Amazônia, janeiro de 1975, janeiro de 76, e aqui, dezembro de 76, janeiro de 77, fevereiro de 77, dedicamos o nosso amor a esse grande estado de Santa Catarina, que foi feito já um século atrás, dos imigrantes que vieram da Polônia, da Itália, da Alemanha, de Portugal, e aqui se fixaram. Pois bem, então no dia 7, um dia depois que a equipe seminarista havia chegado, e todos ficaram hospedados na casa da José Bonifácio 525, chega então Newton sozinho. Por que ele veio só? Porque ele era concluinte, Gilbertozinho. Como concluinte, ele precisou ficar 2 dias lá para a formatura. Aí formou-se e veio. Mas quando ele chega aqui em Joaçaba, Erval do Oeste, já tínhamos a casa alugada, já tínhamos a equipe um dia já aqui toda, né? E eu já havia conhecido o irmão, não lembro primeiro o nome dele, mas o irmão Novinitch, que é possível que encontremos ainda familiares nessa região de Santa Catarina. Esse é o início de tudo. Essa equipe fica aqui até janeiro. No final de janeiro ele sai. Então, 76, hein? 76. Então, toda a obra inicial é da Junta de Missões Nacionais, em convênio com a Convenção Batista de Santa Catarina, que só tinha 7 igrejas, que tinha como executivo o pastor Almir e tinha como diretor de evangelismo o pastor Dennis Blackman, um americano. Quando os grupos voltam para os nossos seminários, todos voltamos, e eu não fiquei aqui, aí eu saio e vou para Concórdia, e você também o primeiro batista a entrar em Concórdia. E aí já outra história em Concórdia, porque havia, assim como achamos aqui o Novinitch, que era dos russos batistas, lá em Concórdia eu entrei na cidade e localizei um presbiteriano, Alfredo, também um alemão, que cedeu-nos a casa por 4 ou 5 dias, até que chegasse a equipe dos seminários para ficar lá, e dei mais assistência lá de cá, que era Chapecó e Concórdia. E aqui, quando todo o grupo vai embora, no final de janeiro de 76, fica Newton. Por que ele ficou? Porque a junta o convidou para que ele, como seminarista, ele desse assistência a todos os trabalhos abertos no oeste catarinense. Então ele ficou rodando
visitando essas cidades ao redor. Newton fica para estabelecer, para confirmar, para conservar os resultados da Transcatarinense. Então, esse foi um grande movimento chamado Transcatarinense para a evangelização aqui. E logo depois, porque a gente tinha aqui um executivo, só porque eu não esqueço, pastor, sim, nós tínhamos um executivo americano. Então, Almir era o diretor executivo da convenção, que foi o homem que Deus usou, catarinense, que foi o homem que Deus usou para convidar a Transcatarinense para cá, a Junta de Missões Nacionais para cá. Mas logo que a gente sai, a Junta de Missões Nacionais começou a procurar, juntamente com o pastor Dennis Blackman, que era o diretor de evangelismo da Convenção Batista Catarinense, um americano da cidade de Charlotte, no estado de North Carolina, Carolina do Norte. Esse homem foi muito importante, porque aí ele passa com missões nacionais a localizar igrejas nos Estados Unidos que viessem apoiar cada um desses trabalhos, trazendo recurso para a compra de terreno. A igreja continuou funcionando naquela casa da José Bonifácio. Todo mundo vai embora e o trabalho continua lá. Então, na verdade, lá continua o trabalho, continua Newton morando lá e continua a obra que começa na Rua José Bonifácio, que se o pastor puder depois me levar, eu queria ir lá para matar a saudade, porque eu tenho 36, 7 anos, 30 e tantos anos que eu não venho, queria entrar lá. Certamente vou me emocionar. Eu sou muito mole, assim como eu guardo datas, também eu sou muito sensível à obra do Senhor, ao Espírito de Deus. Então, para mim, nada é profissional, tudo é obra da graça e da misericórdia. Aí vem os americanos e começam a estabelecer e apoiar cada uma dessas cidades. Amém. Como foi a recepção do povo de Erivaldo Oeste? Dificílimo. É mesmo? Dificílimo. A Igreja Católica não nos queria aqui. Então a Igreja Católica fez várias campanhas para nos expulsar. Lembra que um dia, pastor, um homem aqui, ali, naquela época, falava-se muito ainda, mais que hoje, alemão. Havia pouco tempo que o governo brasileiro havia proibido que as escolas tivessem como língua original não é língua portuguesa. Já havia obrigatoriedade a ser língua portuguesa. Mas as colônias eram muito fortes em sua cultura, e parte da cultura está a língua. Um homem alemão aqui, no centro de Erval do Oeste, grande, forte, muito vermelho, chamou-me. E eu, franzino, para ele eu era nada, magrinho, extremamente magricelo, chamou-me e não falou comigo em português. Ich spreche nicht Deutsch. Eu não falo alemão. Então e hoje eu leio alemão porque eu estudei alemão para ler autores como Helmut Tillich, o pastor, e não Paul Tillich, o teólogo, mas um pastor fascinante, já morreu. Foi quando eu vim estudar para ler alemão, não para falar. Esse homem me chamou e chamou um filho, e falou em alemão para o filho, e disse para ele: fala com esse homem. E o filho assustou-se olhando para o pai, e inicialmente não quis falar. E o pai disse: fala, porque eu entendo português. Fale o que eu falei para você em inglês, em alemão. E o filho disse assim: meu pai está dizendo que se ele fosse prefeito de Erval do Oeste, me expulsaria da cidade. Isso era dia 4 ou 5, eu ainda estava sozinho aqui. O grupo... Difícil o começo, hein? Muito difícil, sozinho, porque o grupo chegou só dia 6, e Newton só dia 7, sozinho. Ele veio depois, por causa da formatura dele. Certo. Em teologia. E quando ele disse: se eu fosse o prefeito da cidade, eu iria mandar expulsá-lo daqui. Essa cidade não precisa da fé de vocês e nem da orientação de vocês. Eu mandaria expulsar. Então eu disse: diga ao seu pai que Deus ama tanto o seu pai e ama tanto essa cidade que ainda não o fez prefeito da cidade. E da mesma forma, Gilberto, como ele teve dúvida em traduzir para o pai, sabedoria, ele falou assim: mas se eu for dizer isso para o meu pai, ele vai ficar bravo. E ele disse: diga ao seu pai. Aí ele vai e diz ao pai. O pai bufou, ficou com raiva de mim, ele rangiu os dentes, avermelhou o rosto, os olhos quase saltavam das pálpebras, das órbitas. Eu pensei que ele era um show oftálmico, um enfermo, tal como os olhos se fizeram protuberantes, saltando da órbita ocular. Eu falei: gente do céu.
Situação, hein, pastor? Situação que Deus fez a obra. Que aos pouquinhos nós fomos inteligentes, nada era agressivo, era evangelismo nas casas. A gente visitava as casas e convidava para o estudo bíblico. E em algum momento a Igreja Católica proibiu. Noutros não se envolveu mais, porque as pessoas vinham estudar a Bíblia. Mas tudo a gente fazia, não só nas casas, como também na rua José Bonifácio, que passou a ser, na verdade, o primeiro local. Ok. Pastor, conta aquela história do impacto na praça, na rede ferroviária. Desculpa, pastor, mas eu acho que o pessoal precisa saber. Você vai perguntando, eu vou lembrando, né? Ok. Quando eu cheguei aqui, no sábado havia uma missa especial. E não havia ninguém, como já lhes disse, né? A gente tinha agora essa casa alugada graças à vênia desse irmão Nanovinic, que alugou-nos a casa. Quando o grupo chega 2 dias depois, já tem a casa para morar, que é, como disse, a primeira congregação. É a casa também do Newton, que depois viria a ser pastor. Ele era solteiro, ele ficou aqui 5 anos. Ele só deixou a obra aqui em 1981. Certo. 81, quando ele começa a ser agora o executivo da associação. Em 87, ele passa a ser o secretário executivo do Estado, que aí ele casa em 87, e casado, ele assume a obra executiva do Estado. Bem, eu chego na praça principal, e quando chego lá, eu vejo muitos jovens, bonitos, entrando na Igreja Católica. Eu pensei, como vou chegar a esses jovens? Mas eu era jovem, e à época nós tínhamos muita influência ainda dos Beatles na nossa geração. Nós sabíamos as músicas dos Beatles. Eu tocava. Isso foi uma estratégia para a época, preste atenção. Isso é para a época, não faça mais isso, senão você vai ser excluído, viu? A forma de chegar aqui em Santa Catarina, se chegasse cantando músicas de Jesus, rechaçavam-nos, nos abandonavam, nos vilipendiavam, nos davam um trato de abandono, né, de desdém. Então eu pensei, o que eu vou fazer para atrair os jovens? E uma forma de atrair eram as músicas dos Beatles. Então eu peguei o violão e comecei a tocar. Aí então eu corri ao José Bonifácio, peguei meu violão que estava lá, voltei para a praça da Igreja Católica, fiquei na frente esperando a missa terminar. Quando a missa terminou, tomei meu violão e comecei a tocar músicas dos Beatles. Então os jovens cercaram-me, viam que eu não era um pedinte, eu não era um rapaz bonito, mas eu não era de se jogar fora. Então, o que tinha de moças, rapazes, cercaram-me, queriam saber, quem é você? O que você faz aqui? Viu que meu sotaque era um pouquinho diferente, queriam mais referências, informações. Então eu tocava Yesterday, oh my troubles seem so far away, e os jovens, bum, lotaram a praça. E aí eu pude dizer a vocês que se ajudam aqui, o que eu faço? Quem é Jesus para mim? Por que os jovens podem abrir o coração para Jesus? Porque quando Jesus chega, ele não é uma religião, ele não veio fundar o cristianismo, ele veio mudar o coração do homem, fazer a pessoa mais feliz e melhor. Essa linguagem facilitou-me muito a entrada na cidade, porque alguns pais me procuraram, e quando me procuravam, o que é isso aqui? Eu dizia, não, nós não viemos trazer nenhuma mudança da religião, não viemos pregar nenhuma religião, queremos que seus filhos não se envolvam nas drogas, não tenham vida sexual desregrada. Isso tudo, quem nos ensina, está aqui, é a Bíblia, a palavra de Deus. Então eles mudavam a abordagem em seguida, por perceber que não éramos pessoas de uma relação doentia denominacional, como à época alguns grupos mais radicais já tinham esse tipo de face, esse tipo de cara, de face, de forma de se apresentar. Desta forma, irmãos e amigos, e juntamente com as atas que o pastor tem, que eu não li nenhuma, começa essa obra, que depois com Dennis Blackman se configura melhor, com o apoio americano, não somente em dinheiro, mas com os grupos americanos que vão agora ajudar a fortalecer o estabelecimento da obra desde Erval do Oeste, Joaçaba, as demais cidades, como elenquei para vocês, listei para vocês aqui na região oeste, linda oeste de Santa Catarina.
Que maravilha, que bênção. Então, o período que o pastor permaneceu aqui em Valdoeste não foi muito longo, não? Não, eu fui o primeiro a chegar, fui o pioneiro para conseguir a casa com esse irmão. Como ponta de lança, abriu o caminho. Ponta de lança, e ele abriu. Certo. Foi muito importante, porque ele logo se deu a casa, foi para nós e aquela casa. Recebe todos ali, todos vão embora. Newton continua, fica ali, fica solteiro aqui, ele vai casar somente em 1987. Portanto, ela é a primeira congregação, é o primeiro ponto de pregação, é o primeiro ponto da obra batista nessa cidade, a obra do Senhor chamada Batista. Eu não sou fanático pelo culto à denominação, essas coisas eu não gosto, mas eu tenho de reconhecer que foi missões nacionais, da Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira, com a Convenção Batista de Santa Catarina, que por amor chega a essa cidade. E depois eu fiquei vindo aqui em dezembro várias vezes, em janeiro, fevereiro, para visitar a obra, como nos outros campos que já cresciam. O pastor retornou então? Retornei várias vezes. Ok. Mas não fiquei aqui. Certo. Meu campo ficou Concórdia. Eu fiquei morando em Concórdia, pela porta que abriu lá o outro alemão, que eu não lembro o sobrenome dele, assim como não lembro o primeiro nome do irmão Nano Vinich. Lá era irmão Alfredo, em Concórdia, e também estabelecemos uma igreja ali. Ótimo, muito enriquecedor, viu, pastor? Olha, isso só vem acrescentar. Ficamos agradecidos ao Senhor. Penso que estava na agenda de Deus esse nosso encontro. Com prazer. Tenho sido muito enriquecido em cada conversa. Eu preciso deixar registrado isso, pastor, a sua prestatividade. O pastor aceitou o convite de estar aqui conosco. E muito embora sua esposa Mônica, irmã Mônica, viesse também, mas houvesse adoecido, é verdade. Pois é. De aniversário hoje. É aniversário amanhã. Amanhã. A gente comemoraria hoje o aniversário dela aqui no Oeste Catarinense, que ela nunca veio ao Oeste Catarinense. Então eu queria tê-la aqui para viver comigo esse tempo tão bonito, histórico. Olha a emoção com a qual, querido colega Gilberto, eu vou entrar hoje na igreja aqui em Erval do Oeste. Eu não sei se eu vou suportar, pelo impacto de toda a perseguição, de todos os problemas, de um homem que falou que ele expulsaria da cidade, mas uma obra que ninguém deteve, porque não há nenhum homem que detenha a obra do Espírito Santo do Senhor. Amém. Só temos a agradecer, pastor, agradecemos a Deus pela agenda do Senhor que olhou para a nossa cidade. Amém. A instrumentalidade do pastor, não é? E eu quero voltar com a Mônica. Ótimo, já está feito o convite, irmã Mônica também, então já está feito o convite. Tem sido muito enriquecedor cada conversa nossa, temos acrescentado. Eu só quero agradecer a Deus, agradecer o pastor Eli pela disposição de estar aqui conosco, dispensando esse tempo. Pastor Eli, então, que tem uma agenda muito apertada, muito maluca, assim, eu fiquei cansado só de ouvir a trajetória dele. Então eu orei e disse ao Senhor que renove as forças do pastor Eli, para que ele possa então cumprir toda a agenda, o projeto que ele tem. E nessa agenda tão apertada, o pastor encontrou esse tempo para estar conosco. Muito eu bom. queria dizer também a vocês da igreja Erval do Oeste, Igreja Batista Liberdade. Isso. Eu fui pastor 32 anos, até o mês passado, da Igreja Batista da Liberdade, em São Paulo, tem 106 anos, vai fazer 107 anos, 32 dos quais um pastorado só, o nosso. Quero dizer que é um prazer para mim conhecer de perto o pastor Gilberto. Eu já ouvia do testemunho da Miriam, que veio do Piauí fazer mestrado aqui, e que tem sido muito bem recebida, albergada na cidade. Ela faz as melhores referências ao ministério do meu colega, meu amigo. Certamente daqui em diante será mais amigo que meu irmão, porque eu tenho um irmão, pastor também, que ele admira muito. Eu cheguei hoje aqui já inferiorizado, porque ele ouviu meu irmão num congresso aqui no estado de Santa Catarina, ouviu meu irmão, amou meu irmão, já entrei aqui com o pé atrás. Então eu preciso fazer muita coisa para chegar perto aí do amor que ele tem ao meu irmão, pastor Estevão
Fernandes. É isso, mas muito obrigado, viu, pastor? Seu pastor é uma bênção. E aí então nós vamos formando esse acervo, ou remontando um pouco dos primórdios da nossa da história da Igreja Batista Liberdade, que tem acolhido a palavra do Senhor, tem permanecido fiel ao Senhor, a palavra implantada há tantos anos atrás, e por misericórdia do Senhor até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado e mantido essa igreja em pé. Então temos só a louvar ao Senhor por isso e agradecer mais uma vez a sua disposição, pastor. Que Deus continue o abençoando, viu? Em nome de Jesus. Amém, amém, juntos. E hoje à noite, quando você me der a palavra, você vai fazer assim para mim. Olha, combinando aqui ao vivo, tá certo. Tá bom, Deus abençoe. Muito obrigado. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, permaneça sobre cada um de vocês hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.